Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós aprenderemos a desenhar as portas. Existe realmente aí na internet bloco pronto já, de porta de abrir, porta de correr. Inclusive, no curso que eu mostrei para vocês na videoaula anterior, de AutoCAD 2016 do básico avançado, eu já forneço esses blocos prontos e bem detalhados. Já mostrei para vocês o que seriam os blocos inteligentes. Aqui, por exemplo, veja, vou pegar essa porta aqui de abrir, ela está bem detalhada, ela tem todo já o montante, o acabamento, veja só, os alisares, os requadros, tudo certinho, inclusive aqui também o bit, que representa o acabamento aqui em granito, até a maçaneta. Então, é uma porta já mais detalhada. Já a porta que nós vamos desenhar, a porta aí convencional no desenho arquitetônico, é apenas a folha e mais aqui o raio de abertura. Então, mas esse bloco aqui, veja, você pode escolher, são várias opções. Você tem aqui, você pode ver, olha, em planta baixa, pode ter aqui também a vista já frontal, tudo bem detalhado. Deu muito trabalho para fazer esses blocos aqui, junto com a arquiteta Mônica Fischer, mas fizemos aí para entregar prontinho para vocês. O link do curso está aqui embaixo. Então, inclusive, aqui também você pode escolher, olha, com soleira, sem soleira e também o tamanho, olha, porta de 60, vai diminuindo, é um bloco inteligente mesmo. Porta de 80 até porta de 1,10. E mudando em planta, na vista, ela muda automaticamente. Veja a vista frontal. Ela fica já do lado certinho e aqui nós podemos espelhar com apenas um botão. Veja a facilidade aqui de se trabalhar, tá ok? Mas vamos voltar aqui na planta do apartamento e vamos desenhar aqui na raça mesmo a nossa porta. Então, você vai aprender hoje os comandos retângulo, comando círculo, comando mirror, que faz o espelhamento, e também um comando que eu utilizo pouco, mas que será bastante útil aqui para vocês, que é o comando para agrupar aí alguns elementos, os objetos, tá ok? Vamos aqui para o 3D para entendermos a representação das portas de abrir. Aqui no caso, no nosso desenho, as portas estão fechadas, ok? Mas nós vamos desenhá-las abertas. No desenho arquitetônico, elas são desenhadas abertas. E como é um desenho simplificado, nós não estamos considerando aqui a parte do requadro, apenas a parte da folha realmente, tá ok? Sem maçaneta, sem nada. É o desenho arquitetônico puro mesmo, como nós fazíamos à mão há mais de 20 anos. Então, deixa eu ver aqui no PDF, na nossa planta lá que você já conhece, que chama CAD Planta Apartamento Vãos Esquadrias. Vou aumentar aqui um pouquinho mais, para 400, para que possamos entender melhor aí o desenho. Veja como será a representação. Então, onde o plano secante passa, a folha da porta ficará um pouco mais grossa. Então, seria Arco Esquadria 02, o layer. E aqui o raio de abertura, ele será com Arco Esquadria 01, porém tracejado. Mostrarei para vocês como mudar aqui para tracejado, mesmo que um layer seja em linha contínua, tá ok? Então, vamos lá. Então, essa espessura aqui da porta, geralmente nós utilizamos com 3 centímetros, ou 3,5 ou 4. Eu gosto de utilizar 3,5 centímetros. Então, nós desenhamos aqui com o comando retângulo, e o raio de abertura pode ser com o comando arc ou então com o comando circle. Mas eu gosto mais de utilizar o circle, porque o círculo mesmo, porque é mais rápido. Eu desenho o círculo completo e depois eu dou um trim. Só que o comando arc, ele tem várias opções, tem que ser sempre no sentido anti-horário, eu acho ele mais chatinho de trabalhar. Então, como é um curso básico, vamos ficar aqui com o mais simples, tá ok? E vamos também desenhar a porta com ponto 035. Tá ok? 3,5 aqui de espessura, 3,5 centímetros. Vamos lá, então. Apenas para você entender, aqui no nosso plano secante, veja só. O que nós veremos é exatamente essas duas linhas aqui da porta. Tá ok? Olha, da folha da porta. Porém, a porta aberta, para indicar até em obra a abertura, que se você representar fechada, o pessoal da obra, para entender para que lado vai abrir, daí já complica, tá ok? Vamos lá. Então, vou desenhar esta porta aqui. Então, esta porta, ela tem 80 por 2,10. 2,10 é a altura dela. E 80 é o vão aqui, exatamente a nossa folha, tá ok? Então, essa folha aqui vai ter 3,5 por 80. Vamos utilizar, então, o comando
retângulo. Ele está aqui, é um comando de desenho, então está na guia Home, no painel Draw, que é desenho. Então, veja, é aqui retângulo. Para chamar o comando retângulo, tem as teclinhas certas, mas você já sabe, antes de desenhar qualquer item aqui no projeto arquitetônico, nós devemos mudar o quê? O layer. Então, vamos mudar aqui para Arc Esquadria 02, tá ok? Vamos lá agora para o comando retângulo, olha, teclas de acesso, REC, e dou Enter. Então, sempre olhando aqui embaixo, ele vai pedir para você o ponto inicial. Nosso ponto inicial é sempre do lado aqui que vai abrir na boneca. No nosso caso, é esse ponto. Então, veja, se você puxar aqui, ele já forma o retângulo, mas você tem que entrar com as medidas. Então, sempre você entra primeiro com a medida horizontal e depois com a medida vertical. Então, nós dizemos que a medida horizontal é o X e a medida vertical é o Y, tá ok? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, nós temos ponto 0,35 e depois você simplesmente aperta vírgula, tá ok? Vírgula. E veja que ele já vai mudar agora aí para outra medida. Qual é a outra medida? Ponto 8. E dou Enter. Então, veja, perfeitinho aqui o nosso retângulo. Vamos agora desenhar o raio de abertura. Então, você já sabe que basta mudar agora para o layer Arc Esquadria 01, tá ok? Como eu falei, esse raio de abertura poderia ser desenhado aqui pelo comando Arc, mas ele tem várias opções, é um pouquinho mais complicado de se utilizar, então eu prefiro, como é um curso básico, utilizar aqui o círculo. Então, o círculo você vai precisar do centro e do raio. O raio nós já sabemos que é de ponto 8. Então, você clica aqui no botãozinho do círculo, que está na guia Home aqui, ou então você digita a tecla C e ela já é a tecla de atalho aqui do comando Circle, tá ok? Você vai clicar e a primeira coisa que ele vai pedir não é para selecionar o objeto, porque é um comando de desenho. Você só seleciona o objeto quando é um comando de modificação. Então, aqui no caso, um comando de desenho, vamos colocar aí o ponto central, né? Seria aqui. Sempre no encontro da folha da porta com a alvenaria. Cuidado para não clicar desse outro lado, tá ok? Então, põe aqui no endpoint, certinho. E agora você precisa digitar o raio. Tá vendo aqui, olha? Especifique o raio. Se você quiser digitar o diâmetro, daí você teria que digitar D e depois modificar aí para o diâmetro. Mas com o raio é mais fácil de trabalharmos. Então, aqui, por exemplo, você poderia digitar ponto 8 e dar um Enter, ok? Ou então, poderia fazer o seguinte, vou voltar aqui, vamos de novo, C, Enter, ponto inicial, né, o ponto central, sempre o encontro da folha da porta com a alvenaria, dou um clique apenas, como você já sabe que ele deve acabar nesse ponto, você pode dar um clique aqui, exatamente nesse ponto, ou então aqui em cima. Mais uma vez, cuidado, não é aqui, é aqui, porque a folha, na hora que ela fechar, ela vai fechar exatamente nesse ponto, ok? Já vou explicar melhor para você. Então, nesse caso, vou dar um clique aqui. Agora está fácil, vamos utilizar o comando trim. TR, um Enter apenas. Agora, eu vou selecionar os limites. Esse raio de abertura, ele tem que ficar aqui da folha da porta até esta linha aqui da alvenaria. Então, vamos lá, olha. Vou selecionar esta alvenaria, a folha da porta, dou Enter e ele vai cortar aqui, olha. E agora eu clico o que deve sumir. Prontinho, está aqui a nossa porta. Ah, agora tem que deixar tracejada. Como eu quero deixar tudo no layer certinho, então nós vamos modificar para a linha tracejada apenas no arco. O que nós faremos agora não modificará o layer, apenas o arco, tá ok? Então, seleciono o arco, aqui dentro da guia Home, aqui em Propriedades. Veja, nesse botãozinho aqui, ele está by layer, ou seja, o tipo de linha acompanha o layer Arc Esquadria 01, mas você pode modificar, veja, clica aqui e escolhe a linha aqui, Hidden, tá ok? E veja que já ficou tracejada. Caso não tenha ficado tracejada, você já sabe, selecione a linha,
clique no segundo botão do mouse, entra aqui na janelinha de Property, ó, de propriedades. Daí você vai ajustando esta escala aqui. Por exemplo, tá ponto 0,3. Se eu modificar aqui para ponto 1, veja que ela aumenta, olha, tá vendo? Agora, se eu diminuir para... Peraí, deixa eu marcar de novo. Se eu selecionar aqui e diminuir a escala para ponto 0,1, veja que fica menor ainda. Aqui no nosso template, eu utilizo ponto 0,3, tá ok? Então, agora veja, cliquei aqui, ele continua no layer ArcoSquadria 01, porém, o tipo de linha não é mais by layer, não acompanha o layer, e sim é hidden. E não influenciou em nada aqui, veja, LA, chamando a nossa janelinha aqui de layers, ArcoSquadria 01, ele continua sendo uma linha contínua, tá ok? Continua sendo contínuo e modificamos apenas para o arco. Vamos agora fazer esta porta aqui, que eu preciso mostrar para vocês o seguinte. Aqui, quando nós fizemos esse retângulo, nós estávamos no quadrante positivo, tanto para X quanto para Y. Como assim quadrante positivo? É assim. Deixa eu fazer uma linha aqui, relembrando aí a matemática, tá ok? Então, considere que aqui é o nosso ponto central. Então, aqui nós temos o eixo X e aqui o eixo Y. Então, sempre que você vem para a direita, no X, ele é positivo. E sempre que você sobe para o Y, ele é negativo. Mas, caso aqui o seu retângulo, ele venha para a esquerda em X, ele será negativo. E se ele descer aqui para o Y, ele será negativo também. Então, sempre guarde no X, para a direita, positivo. Para a esquerda, negativo. Para o Y, subiu, positivo. Desceu, negativo. Tá ok? Então, vamos lá, apenas para você saber como funciona. Nesse caso aqui, vamos mudar de novo aqui para ArcoSquadria 2, treinando, tá ok? Vamos chamar o comando retângulo, REC e Enter. Então, está pedindo para marcar aí o ponto inicial. Então, o nosso ponto inicial, sempre você já sabe, na boneca. E esta porta aqui, ela é exatamente, está aqui, olha. Ela tem 90. Então, será 90 aqui em X e 0,035 em Y, tá ok? Então, cuidado, sempre veja a posição. Veja qual é a linha horizontal e qual é a linha vertical. É ao contrário. Aqui nesse caso, como a porta que ela estava em pé, o que aconteceu? Nós tínhamos aqui a linha horizontal de 0,035 aqui em X, porque é horizontal, e o nosso Y é que era o ponto 8. Agora, lá mudou, tá ok? Vamos aqui no CAD para você entender melhor. Então, veja, a linha maior vai ficar em X, a linha menor em Y. Porém, eu estou vindo para a esquerda, então, o X você já sabe que será negativo. E estou descendo. Então, você já sabe que o nosso Y também será negativo. Então, aqui no caso, você vai marcar ponto, menos, tá ok? Olha, menos, ponto 9, vírgula, ponto, menos, ponto 0,35. Espera aí, ponto 0,35. Então, vai ficar negativo para X e negativo para Y. E dá Enter. Prontinho, certinho. Ah, Roberto, não quero ficar pensando muito nesse negócio de negativo ou positivo. Tudo bem, você vem aqui, seleciona, marca aqui pro retângulo, clica num ponto qualquer, olha, desenha aqui. Daí você pode colocar, olha, ponto 9, vírgula, ponto 0,35 e Enter. Daí você simplesmente seleciona o objeto, aperta a tecla M e vai mover aqui o ponto certinho, sem nenhum problema. Trabalhe como você achar melhor, mas eu acho importante que você saiba também estas particularidades do comando retângulo, tá ok? Vamos voltar agora para o arco, para o raio aqui de abertura, mas não vou modificar aqui o layer. Vamos lá, olha, círculo, ponto inicial é este daqui, e você já sabe que o ponto final é este, tá ok? Então, se você até fizer isso, olha, list, veja o que acontece. Nós temos aqui,
Qual que é o raio? Deixa eu achar aqui. Raio, ponto 9. Certinho, tá ok? TR, Enter. Então, vamos selecionar aqui a porta como limite, a folha da porta, e também esta alvenaria como limite. Dou Enter, e agora eu seleciono que tem que sumir. Bom, agora, para arrumar esse layer aqui, é mais fácil usar o pincel, veja. Clico aqui no pincel, seleciono aqui o objeto que tem as propriedades que eu desejo, e depois eu levo essas propriedades para a linha. Então, você clica no pincel, daí clica na referência e depois onde você deseja modificar. E veja aqui que beleza. Agora, vamos lá. Eu falei para vocês por que que esse raio aqui, na verdade, ele tem que vir até esse ponto. Porque se eu fizer um raio assim, olha, pegando desse ponto para cá, na diagonal, esse raio aqui, ele vai ter uma diferença, ele vai ser maior, olha. Porque eu peguei a diagonal, na verdade. Dei list, veja o raio dele vai ficar com 0,9007. Então, está errado. Até porque, quando eu dou um rotate aqui nesta folha, olha, Enter, rotate, né? Vou pegar aqui o ponto de abertura. Deixa eu desligar aqui o F8, só para você entender. Então, a folha, na verdade, faz isso daqui, ó, faz esse movimento. Então, ela tem que percorrer certinho até chegar aqui embaixo. Então, esse raio é de 90 exato, tá ok? Vamos agora aprender um outro comando. Vamos supor, para fazer aqui esta outra folha de porta. Voltando aqui, ela está exatamente espelhada. Então, veja, como se aqui tivesse um espelho mesmo, é uma porta idêntica. Então, você não precisará desenhar tudo de novo. Você pode utilizar o comando Mirror, ele espelha objetos. Então, nesse caso aqui seria o seguinte, o comando Mirror é um comando também de modificação. Então, ele está aqui, olha, Mirror. Então, vamos lá, MI, Enter. Como eu falei para vocês, quando é um comando de desenho, ele vai te pedir um primeiro ponto. Quando é um comando de modificação, como você vai modificar o desenho, ele já pede para você selecionar o objeto, tá ok? Então, selecione o objeto, seria este retângulo e este arco, tá ok? E dou um Enter para confirmar. Daí, ele vai pedir aqui o primeiro ponto, que seria o ponto onde ele vai marcar o eixo de simetria. No nosso caso, teria que ser no meio, entre as duas portas. E esta linha aqui, ela representa a distância entre as duas portas. Então, você pode pegar o meio dela aqui certinho. E veja. Agora, você pode colocar a porta onde você quiser. Aperte a tecla F8 e ache a posição adequada, veja. Ou para baixo, ou aqui para o lado. Como é para o lado, você dá um clique aqui em cima. Clicou? Daí, o AutoCAD vai perguntar se você deseja apagar o objeto original. Nesse caso, não. Então, já está marcado não aqui. Prontinho, finalizamos o comando. Nós temos ainda mais duas portas de abrir aqui dos banheiros. E eu mostrarei para vocês como o comando Group pode ajudar a manipular e a organizar o seu desenho, tá ok? Vamos lá, então. Você já sabe fazer a porta de abrir agora, por isso não farei novamente aqui com vocês, tá ok? Eu quero apenas copiar e rotacionar para cá, mas antes agrupando a folha com o raio de abertura. Então, é esse comandinho aqui, olha, na guia Home, nós temos aqui, olha, Groups, tá ok? Então, se você clicar aqui no primeiro botão aqui, olha, que já é o grupo, ele vai criar um grupo de objetos. Então, você pode clicar, você pode, inclusive, se você quiser dar um nome para esse grupo, você pode, por exemplo, você pode apertar aqui N primeiro, ou clicar na letrinha azul, Enter, primeiro você entra com o nome, por exemplo, vou colocar aqui porta 70, que é a porta 70, que é do banheiro, e dou um Enter. Daí, em seguida, você pode selecionar os objetos. Então, no meu caso, eu quero que agrupe este retângulo com esse arco. E dou um Enter. Veja agora o que aconteceu. Na hora que eu seleciono, eu tenho aqui um grupo. Para desfazer esta ação, para separar, não adianta vir aqui no comandinho Explode, tá ok? Olha, se você clicar, não vai acontecer nada. Ele não vai explodir. Para você tirar aqui a seleção de grupo, você precisa selecionar,
voltar aqui para o grupo, ó, você tem aqui o grupo, é esse botãozinho aqui, olha, o de cima, tá ok? Um grupo aqui. Meu inglês é péssimo, né? Você já sabe. Mas é esse botão de cima. Na hora que você clicar, ele vai explodir o grupo, tá ok? E também você tem os outros botões aqui também para adicionar mais elementos, para editar o grupo. Daí você precisa trabalhar um pouco mais aqui e testar todas as opções, tá ok? Mas as principais são o botão maior para agrupar e o botãozinho menor aqui em cima para desagrupar. Eu, pessoalmente, não utilizo esse comando aqui, group, tá ok? Porque eu gosto mais dos blocos, que são mais utilizados. Mas nesse caso aqui, eu acho que seria interessante para facilitar e organizar o desenho. Então, vamos lá. Agora sim, eu posso copiar, veja, ó. CO, Enter. Seleciono agora aqui o meu grupo. Dou Enter mais uma vez. E agora eu vou pegar aqui um ponto de referência. No caso, esta ponta aqui poderia ser o meu ponto base, meu ponto de referência. Então, agora sim, ó, eu posso clicar aqui e trazer para cá. Tudo bem? O que nós faremos agora? Rotacionar. Veja a facilidade. RO, seleciono o objeto, Enter. Agora, qual é aí? Onde que ele vai girar? Vai girar a partir desse ponto, ok? Então, veja, com F8 ligado, acho aqui a posição certinha e Enter. Ah, Roberto, mas eu não quero ficar pensando muito no ponto de referência, em qual coincide aqui do outro lado. Não tem problema, olha, copia aqui para qualquer local. Se você não quiser ficar pensando muito, rotaciona aqui, você já sabe que é aqui para baixo, e depois você pode simplesmente mover. Daí, se na hora que você for mover, você utiliza o ponto de referência, tá ok? Faça como você achar melhor. Mas, saiba, utilizando pontos de referência desde o início, você economiza cliques aí. Então, você fica mais rápido ainda no AutoCAD, tá ok? Vamos agora aqui para as portas de correr agora. São bem fáceis também, porque nós não estamos detalhando. Aqui no caso, veja, nós vamos representar uma folha simples. Então, aqui, se nós temos um vão de 80, nós faremos aqui a nossa porta também de 80 por 3,5 centímetros. Um retângulo bem simples aqui nesse caso, tá ok? Veja como que ela é representada. No nosso caso aqui, não terão os detalhes. Vamos voltar, então, aqui para o AutoCAD. Eu posso, inclusive, como esta folha aqui, ela já é de 80, eu posso copiar, veja. Posso copiar para cá. E agora eu rotaciono aqui. Veja só, F8. E ela vai correr aqui naquele vão. Então, vou mover, olha, aperta aí agora o F8 para desmarcar. E vou colocá-la mais ou menos aqui. E já sabemos que ela vai correr para cá e para cá. Nós temos uma setinha aqui no PDF indicando que ela corre, tá ok? Depois também nós podemos desenhar quando colocarmos o texto. Por enquanto, vamos apenas à representação gráfica. Então, essa seria a representação. Aqui no caso também, nós temos duas folhas de correr. É muito fácil também fazer aqui. Vamos ver, olha, veja. Perfeito aqui. Só que aqui nós temos agora como que se diz? A soleira, tá ok? E vamos representar também de forma simplificada. Então, veja aqui. Pode ver que a soleira, ela sai até 3 centímetros aqui para fora. Mas, como nós estamos desenhando de forma simplificada, vamos considerar a linha aqui dentro mesmo na parede, tudo bem? Vamos lá, voltando aqui para o CAD. Então, aqui está bem simples. Vou fazer primeiro duas linhas aqui, tá ok? Depois outra linha aqui, tudo bem? Vou fazer agora uma linha no centro. E vou fazer o seguinte, olha, ó, Enter, ponto 0, 35 para cada lado. Aqui para cima e aqui para cima. Agora, eu vou fazer uma linha no centro, tá ok? Veja, olha, daqui para cá. Ó, uma linha qualquer, F8 ligado, pegando bem no centro. Vou mudar tudo para o layer soleira, para você entender aí melhor, visualizar melhor. Arco soleira, ela deve estar aqui embaixo. Aqui, olha, arco soleira, tá ok? Então, agora é o seguinte, você vai pegar aqui, no arco esquadria 02, você vai pegar aqui, olha, o comando retângulo.
Daí você vai fazer um retângulo daqui para cá. Veja que agora, como nós temos os pontos de precisão, você não precisará utilizar as medidas. Você não precisa ficar digitando ponto, 0,3, vírgula, não sei quanto, entendeu? Olha. Tranquilo, olha. Agora desse ponto até esse daqui. Daí, o que que você faz agora? Apaga, olha, as linhas de referência. Algumas pessoas gostam até de ultrapassar aqui um pouquinho. Então, aqui no comando retângulo é simples, olha. Se você selecionar o retângulo, tá vendo esse botãozinho aqui do meio? Você dando um clique, ele vai acionar o comando de esticar, que é o stretch. Então, por exemplo, poderia ultrapassar 2 centímetros por cada lado. Então, olha, ponto 0,2. Poderia ficar assim, algumas pessoas gostam. E aqui também, olha, ponto 0,2. Tá ok? Agora vai aí da opção de como você preferir. Pode ser assim, inclusive esta porta aqui também de correr, olha. Ela poderia vir daqui para cá e aqui também, para ficar um pouquinho, para ter aqui uma folga, olha. Avançar aqui também, ponto 0,2, tá ok? Mas aí é opção de desenho. Eu gosto de representar a folha de abrir aqui, quando eu faço a porta assim, ela aberta, como estão as outras portas. Aqui também é a mesma coisa. Vamos fazer de novo, veja. Vou fazer aqui as linhas guias, vou mudar aqui para facilitar para a soleira. Então, aqui nós temos também a soleira, separando o piso da cozinha do piso aqui da área de serviço. Vamos fazer uma linha no centro que vai servir como guia, tá ok? Agora, aqui, uma linha central, você já sabe, uma linha qualquer. Ó, Enter, ponto 0,35 para cada lado. Tá ok? Pra cá. E agora, vamos mudar aqui para aqui. Cadê? Arco esquadria 0,2, tá ok? Então, retângulo. Então, deixa eu ver como está aqui, como que eu fiz aqui. Pra ficar igual, ok? Aqui na cozinha. Então, veja. Então, aqui nós temos esta folha que corre para cá e esta daqui que corre para cá, tá ok? Mas como nós vamos usar mais esta, né? Vamos fazer igualzinho isso daqui. Vamos lá. Voltar aqui. Então, aqui nós temos um retângulo. E aqui nós temos um... Deixa eu ver se eu peguei certinho. Peguei, olha. E aqui nós temos um outro retângulo. Vocês viram a importância dos pontos de precisão? Eles facilitam demais o desenho. Então, agora vou fechar aqui. E a mesma coisa, aqui no caso, veja, podemos deixar aqui ponto 0,2 para cá, para fazer um charme no desenho, né? E ponto 0,2 para cá, ok? Inclusive, você pode também fazer o seguinte, ó. Pode indicar aqui a abertura, ó. Se quiser, ela correndo para cá. Essa também mais para cá, indicando que as duas correm. Também não é errado representar dessa forma, tá ok? Mas eu prefiro representá-la assim. Só que ficou uma linha aqui no meio, ó, que eu vou selecionar e vou apagar. Vamos ver se aqui também ficou. Olha, vou clicar aqui e vou selecionar. Olha a linha ali embaixo, tá vendo? Olha, brilhante. E seleciona aqui. Cuidado para não marcar tudo, tá? Senão você vai marcar também o retângulo. Então, abro uma janela aqui. E vou deletar aquela linha cinza que estava lá embaixo. Agora, você pode agrupar, para não ficar aqui um monte de linhas, olha. Tá vendo? Linhas soltas. Como não dá para colocar o join aqui e ainda não aprendemos o comando block, então vamos agrupar mesmo, olha. Aqui, ó. Clique em Groups. Você pode, por exemplo, digitar N primeiro para dar um nome. Então, aqui podemos colocar porta, correr, sala, ok? Tudo junto. Ou então, põe aqui uma underline, olha. Porta, correr, sala. Se quiser dar um nome, se não quiser, não tem problema. Enter, selecione o objeto, olha. Está tudo selecionado. Mais fácil até para trabalhar e o desenho fica melhor organizado, tá ok? Se você digitar aqui list, veja só. Ele te dá aqui o nome do grupo, olha, porta de correr sala, tá ok? Mas nas próximas videoaulas você entenderá por que eu gosto de trabalhar mais com os blocos, tá ok? Então, pessoal, até mais!